boa noite a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimentar o presidente André do Prado, todos aqueles e aquelas que estão em suas casas nos acompanhando pela rede Alesp. Cumprimentar os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica. E dizer que provavelmente eu serei o último orador. Tem mais alguém inscrito, senhor presidente? Eu sou o último orador? Tem ainda o deputado Tomé Abduch. Tomé Abduch. Então, eu sou o penúltimo orador. E eu pude acompanhar aqui a base aliada do governador Tarcísio de Freitas e dizer, eu pude assim, e até fiz uma pesquisa aqui para ver quem realmente mais defendeu o governador. E o Major Meca, o Capitão Telhada e o Conte Lopes estão empatados tecnicamente. Estão empatados tecnicamente na defesa ferrenha do governador Tarcísio de Freitas. Muitos falaram aqui, mas esses encarnaram, incorporaram o governador. Então isso tem que ser dito. Eu quero dizer para vocês que o governador hoje admitiu, tem aqui uma matéria na Folha de São Paulo, e ele admitiu falha na apresentação do projeto do reajuste dos policiais. Só que ele admite a falha, mas ele não deixa que essa casa possa fazer as correções que são necessárias para esse projeto. Ele realmente disse que houve falhas, mas ele continua um governo arrogante. Não há humildade no governo Tarcísio. Tanto não há humildade, que quando na Comissão de Segurança, que eu fui lá e falei dos 10,5% que ele queria impor a todos os policiais militares, ele poderia ter permitido que a base aliada dele apresentasse a emenda e ganhasse o crédito. Mas ele foi mesquinho. É um governador mesquinho. O seu governo é mesquinho. E ele não quis dividir isto com a sua base. Ele poderia falar realmente, Meca, Diniz, apresenta a emenda, suprimindo, tirando, dá o crédito para a sua base, nem sequer isso ele aceitou. É arrogância, é um governo arrogante. E nós, humildemente aqui, todos os senhores deputados, estão aqui debatendo, discutindo, alguns fazendo um exercício para defender o governo. Mas a verdade ficou a público. Os aumentos diferenciados, a insatisfação dos policiais, a insatisfação na Polícia Civil, porque ele deu um tratamento sim diferenciado para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Ele promoveu uma divisão. Isso está no projeto e está na participação dos policiais, inclusive na audiência que nós fizemos aqui, com a participação de várias entidades. E várias entidades pedindo, senhor presidente, para que fosse alterado o projeto, para que houvesse um aumento linear. E nem sequer uma audiência o governo aceitou. Nem sequer uma audiência para ouvir aqueles que representam os policiais, para ouvir os sindicatos, as associações de classe. Nem sequer isso foi deixado acontecer, deputado Marculino. E, num processo de reajuste salarial, é muito bom ouvir as partes, é muito bom ouvir a base. Não se dá para fazer as coisas de cima para baixo como foi feito. E de cima para baixo é por conta de ter sido feito de cima para baixo é que gerou as insatisfações. Porque se fosse uma coisa negociada com a base, talvez alguns ainda teriam
sido prejudicados, mas como foi negociado com a base, talvez o governo teria faturado mais. Que o governo precisa aprender a fazer política. Esse governo não sabe fazer política. Ele poderia ter feito política, ele poderia ter dado crédito para a sua base, ele poderia ter permitido que a sua base pudesse fazer esse processo junto com as classes, mas ele não permitiu. Ele falou, é desse jeito e acabou, não tem emenda, não aceito emenda. E mesmo ele admitindo que falhou, mas ele continua arrogante. É um governo arrogante e prepotente. E prepotente. E nós pedimos, a oposição pediu agenda com o governo. Pedimos para o líder do governo, pedimos para os secretários de governo. Nós pedimos em nome daqueles que nos procuraram. Nós não queremos falar com o governo por falar. Nós pedimos a audiência com o governo porque nós somos chamados a isso. Porque quando vem aqui o sindicato dos escrivães, o sindicato dos investigadores, o sindicato dos delegados e das delegadas, a associação dos profissionais dos agentes de telecomunicações, o sindicato dos oficiais administrativos, quando eles nos procuram, eles estão procurando porque eles querem um diálogo, eles querem uma porta para conversar, e o governo bateu a porta na cara deles. Foi isso que o governo fez. Por mais discurso que se fez aqui, por mais defesa dos situacionistas em prol do governo, mas é fato, a porta foi batida na cara dos trabalhadores da segurança pública. O governo não quis ouvi-los. Veio uma ordem lá da Secretaria de Segurança e ainda funcionário da Secretaria chamando a base de traidor, porque assessor não tem que ficar abrindo a boca. Quem fala pela secretaria é o secretário, não é assessor. Destratando, inclusive, os integrantes dessa casa. Destratando os senhores deputados e senhoras deputadas. Isso não é possível que a gente possa simplesmente baixar a cabeça e falar que isso está correto, né? Não está. Então, eu tenho que vir aqui falar. Eu tenho que fazer uso dessa tribuna e falar. Eu quero dizer que nós fizemos as reuniões com as entidades, fizemos um documento, pedimos para entregar para o governador, pedimos audiência com o governador, fomos lá e protocolamos quando vimos que não haveria tempo hábil até o término da discussão desse projeto para que ele seja aprovado. E muitos policiais que às vezes estão apreensivos, e aqui tem deputados que às vezes querem falar, não, mas tem que votar rápido para dar tranquilidade para as categorias. É fato que as categorias só vão receber esse pagamento a partir de agosto. Não é agora. Então, a gente pode, sim, votar hoje, pode votar amanhã, pode votar depois. Mas o que é muito importante é essa discussão, é esse debate, é ouvir as pessoas que falaram aqui. Isso foi muito importante. E ouvir as classes, ouvir os sindicatos, foi muito importante. E as demandas, porque não é só a questão do aumento salarial. O aumento salarial é um ponto, mas nós temos N problemas nas delegacias. Nós temos muitos problemas nas carreiras. Os investigadores, os escrivães de polícia, que pela Lei 1067 se exige o curso superior, mas com a reforma que o secretário Derrite fez, ele levou o subtenente, o segundo tenente, o primeiro tenente para cima, e os investigadores e os escrivães ficaram abaixo de. Essa é a realidade com o que foi feito agora. Quer dizer, essa rivalidade começou do secretário, empurrando as categorias que, por lei, têm a obrigatoriedade de ter o curso superior para salário de nível médio. Esse é o tratamento que o governo está dando aos nossos investigadores de polícia, aos nossos escrivães de polícia. E nós temos as outras carreiras, papiloscopista, auxiliar administrativo, agente de telecomunicação,
fotógrafos. Nós temos várias carreiras com problema. Então, é necessário que essa casa possa, principalmente os defensores, a bancada que diz defender a polícia, que promova junto ao governo, que convença o governo de estabelecer uma mesa permanente de negociações, para negociar os pontos que não foram, nesse processo, resolvidos, né? Então, a pauta aqui fala equiparação do salário de escrivães e investigadores aos dos peritos criminais, com relação na escala de vencimento da tabela SQC 3 para o nível 3. Ou seja, tem que enquadrar os investigadores e os escrivães na tabela dos peritos, porque quando se coloca um edital na praça, que exige aquelas exigências para os peritos, também é as exigências para os investigadores e os escrivães, que é a formação em qualquer área superior. Vossa Excelência quer uma parte? Então permaneça como está. Gratificação de qualificação escalonada para as carreiras de nível superior. Nós temos adicionais que as autoridades têm, que os delegados têm, que os demais não têm. E tem o acúmulo de trabalho, né? Quando eu tenho um GAT lá, uma gratificação por acúmulo de titularidade, a equipe daquela autoridade também está acumulando serviço, mas continua abandonada. E os oficiais administrativos, temos que falar deles, uma categoria que nos chamou, nos procurou o tempo todo, porque esses nem sequer o projeto os contemplou. Então, nós temos que formar, sim, essa comissão permanente, e esses pontos, falar aqui com o deputado, líder do governo, xerife do consumidor, esses pontos nós temos que negociar um a um, essa pauta que foi entregue aqui, essa pauta que nós protocolamos lá na Casa Civil, dia 16 de maio, às 12h38, nós precisamos continuar debatendo sobre essa pauta. Nós precisamos resposta para essa pauta. E, claro, a gente precisa do apoio dos defensores do governador Tarcísio, porque a oposição não vai conseguir resolver isso. Nós precisamos do apoio do líder do governo, nós precisamos do apoio do presidente dessa casa, nós precisamos do apoio dos secretários que nos atendam e dê resposta, porque não adianta atender a gente, dar tapinha nas costas e dar risada. Nós queremos resposta. A categoria policial quer resposta. Os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Técnico-Científica, eles querem resposta, independente do aumento do salário que está vindo, que, pelo que eu vejo, não tem como mudar mais. É do jeito, mesmo que tem a proposta de votar a emenda do deputado Major Meca, eu ainda acho que não terá voto suficiente, né? Não terá voto suficiente, eu já pesquisei aqui, né? Mas nós queremos continuar esse diálogo. Esse assunto da polícia não pode parar no término da votação desse projeto. Nós temos que continuar o diálogo e buscar resposta junto ao governo para todas essas questões e para essa pauta aqui que foi aqui assinada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Jaqueline Valadares, presidente, o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, o senhor João Batista Rebouças da Silva Neto, presidente, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o senhor Fábio César Ferreira, presidente, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, o senhor Valdir Branquinho, presidente, o Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região do Estado de São Paulo, o senhor Renato Martins, presidente, o Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, o senhor João Xavier Fernandes, presidente, o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, o senhor Eduardo Becker Tagliarini, presidente, o Sindicato dos Servidores da Carreira Administrativa do Estado de São Paulo, o senhor Hamilton Procópio Neto, presidente, o Sindicato dos Trabalhadores em Telemática Policial do Estado de São Paulo, a senhora Lúcia Helena Santos, presidente, a Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, o senhor João Roberto Oba, presidente, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a senhora Lucille Lima,
presidente, Associação de Defesa dos Integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o senhor Alberto Sabino, presidente, Associação, para terminar, senhor presidente, Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, senhor Renato Del Moura, presidente, Associação dos Papiloscopistas Policiais do Estado de São Paulo, senhora Tatiana dos Santos, presidente, e a Internacional Polícia Associação, senhor Jarim Lopes Roseira, presidente. Todos eles são signatários desse documento, que faz as reivindicações ao senhor governador, e a gente quer continuar pedindo apoio para todos, para a solução dessas demandas. Muito obrigado.